tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do mini curso de identificação. O tema dessa aula de hoje é Nós Morremos com Ele. Antes da gente continuar, eu quero te encorajar a assistir as outras aulas desse mini curso, os outros mini cursos também, se você ainda não assistiu. É importante, principalmente para essa aula, que você tenha assistido já as demais aulas do mini curso de identificação, porque a gente vai tratar sobre alguns assuntos aqui que precisam dessas bases dessas primeiras aulas também. É necessário que você entenda o aspecto legal da identificação, que você entenda sobre substituição, que você entenda sobre as condições na qual Jesus morreu, porque isso tudo é importante para nós, não só para essa aula, como para as próximas aulas. Então eu quero te encorajar, se você ainda não assistiu às outras aulas, assista, pode assistir tudo numa tacada só e depois vem para essa aula aqui já também. Da mesma forma as próximas aulas, que você não pare por aqui, que você assista também as aulas que estão por vir, porque esse tema ele é muito importante para a nossa vida cristã como um todo. Bom, como eu falei, o nosso tema é Nós Morremos com Ele. Eu quero nessa aula trazer uma consciência, um conhecimento a respeito da morte de Jesus. Nós já aprendemos em outras aulas aqui os tipos de morte de Jesus na cruz. Nós entendemos que houve uma morte física e uma morte espiritual também. Na verdade, a morte espiritual foi o que possibilitou a morte física de Jesus. Como ele mesmo diz, ninguém poderia tirar a vida dele, ele mesmo a daria. E o fato dele ter sido feito pecado possibilitou a morte física dele. Porque nas outras aulas nós já entendemos e aprendemos isso, que ele foi feito pecado na cruz em nosso lugar. E por ele ter sido feito pecado na cruz, nós entendemos que houve essa morte espiritual, ou seja, ele foi desligado da comunhão com o Pai. Mas nós não podemos deixar que essa revelação da morte espiritual de Jesus, não podemos deixar também essa revelação do fato de Jesus ter morrido em condição de pobreza para que nós fôssemos ricos, ter morrido em condição de doença para que nós fôssemos curados, ter morrido em condição de abandono para que nós fôssemos colocados juntos de Deus, pudéssemos desfrutar da comunhão com Deus. Nós não podemos deixar que essa revelação ofusque também a consciência da morte física de Jesus, da morte da carne. Eu quero começar lendo aqui em Romanos 6, você já deve ter ouvido esse capítulo bastante nas outras aulas e vai ouvir mais porque ele é muito rico quando o assunto é identificação e também tratando sobre o sacrifício de Jesus. Eu vou ler Romanos 6, inicialmente a gente vai ler do 1 ao 6. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha só que interessante. Já vou fazer uma pausa por aqui. Logo nesse segundo versículo, ele já traz uma ideia de que nós morremos para o pecado. Um fator importante dessa identificação com Cristo na sua morte é que quando a carne quando houve essa morte física de Jesus, essa morte de Jesus, com ele também morreu todo o domínio que o pecado tinha sobre nós. Olha só, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, ou seja, em Cristo nós morremos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Vou continuar lendo, depois a gente volta nesse ponto aqui. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Explicando aqui, como nós fomos crucificados com Cristo, a nossa carnalidade morreu em Cristo, o domínio do pecado morreu em Cristo, nós também ressuscitamos em Cristo com uma nova vida. E é necessário que nós andemos em novidade de vida, nós andemos à altura dessa nova vida que Cristo conquistou para nós na cruz, através da sua morte e através desse processo de identificação. Vou continuar aqui no versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição, na da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, presta atenção nisso aqui. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, essa morte, o sacrifício de Cristo na cruz, a nossa identificação com ele na morte, traz para nós essa possibilidade de não pecarmos mais.
Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, ou seja, nossas antigas práticas, nossa condição de pecado, o domínio que o pecado tinha sobre nós foi crucificado em Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito e nós não sirvamos mais o pecado. Olha que interessante. Esse texto fala que nós servíamos ao pecado, ou seja, e aqui servir, quando a gente vê essa palavra servir num contexto bíblico, é o servir como de um escravo. Para a gente servir, a gente acaba pensando mais no voluntariado que a gente tem na igreja, coisas desse tipo. Mas quando se fala em servir nesses textos bíblicos, ele está falando com uma intenção de escravo mesmo, senhor e servo. Então nós servíamos ao pecado, nós éramos dominados por ele, nós não tínhamos direito nenhum nas coisas de Deus. Mas em Cristo, pela crucificação de Cristo e pela nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição, nós fomos livres desse senhorio do pecado. Ou seja, agora nós temos um novo Senhor, que é um bom Senhor. Nós temos a Cristo como nosso Senhor. A palavra diz que nós o aceitamos como nosso Senhor e ele se torna o nosso Salvador a partir de então. A partir de agora, servindo a Cristo, nós não servimos mais ao pecado. Nós não temos esse domínio que o pecado tinha sobre nós, da gente, como o apóstolo Paulo relata, de querer fazer as coisas certas, mas pender para as coisas erradas. Porque agora em Cristo nós somos feitos novas criaturas, nós somos recriados em Cristo. A carne não domina mais sobre nós. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas 2:20 o seguinte, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só que legal essa consciência, de estar crucificado com Cristo, de declarar a morte da sua carne, a morte da sua carnalidade. Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, é Ele que manda. E a vida que eu vivo na carne, o que isso quer dizer nesse contexto aqui que a gente está meditando? Que a nossa carne, de fato, ela está viva, a gente tem um corpo que está vivo, mas a carnalidade, nesse caso, ela foi exterminada em Cristo. Ele fala aqui, e a vida que agora vivo na carne, essa nova vida, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Nós não vivemos mais aquela antiga vida, nós não vivemos mais no pecado, nós não vivemos mais em escravidão. Tudo isso foi desfeito em Cristo. Porém, é necessário que a gente tenha essa consciência. É necessário que você viva à altura dessa consciência, que você renove a sua mente, que você entenda que tudo aquilo que você fazia, mesmo por mais que você esteja acostumado a fazer, os seus vícios, as mentiras, o roubo, tudo aquilo que eram práticas do velho homem, em Cristo isso está encerrado, foi colocado um fim nisso. Vamos continuar lendo aqui Romanos 6. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Reafirmando novamente essa questão de ter morrido para o pecado, para a carnalidade. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Está falando com a gente aqui, dando uma instrução para a gente. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, reafirmando essa vida que foi conquistada em Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, aquela carne que antes servia ao pecado, aquela carne antes que era dominada pelo pecado, agora existe uma instrução, e com essa instrução é claro que nós podemos entender que foi aberta uma nova possibilidade, que essa carne sirva a Deus. Nós apresentemos os nossos membros, apresentemos o nosso corpo, apresentemos aquilo que nós somos fisicamente como ferramentas na mão de Deus, nas mãos de Deus. Antigamente nós fazíamos coisas erradas, alguns de nós roubavam, alguns de nós batiam em pessoas, alguns de nós mentiam. Hoje essas pessoas podem usar suas mãos para fazer a obra de Deus, podem usar sua boca não mais para mentir, mas para declarar a verdade da palavra. Enfim, o texto fala isso, que nós apresentemos os nossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O que ele está querendo nos falar aqui? Ah, que bom, agora que eu estou debaixo da graça, eu posso ver a vida de qualquer jeito, porque a graça me permite ter uma nova vida e ela apaga essa questão do pecado de mim. Ele fala aqui de forma alguma. Por conta da graça, nós somos habilitados a não pecar. O que essa graça faz é nos habilitar aquilo que nós não poderíamos antes, que era não pecar e não ser servos do pecado. Mas graças a Deus, que tendo sido no passado, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, nós temos um novo Senhor. Não mais servimos ao pecado, mas servimos a Cristo como servos da justiça. É como ele fala, como o texto fala aqui pra gente. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Olha só que legal. Reafirmando novamente tudo isso que a gente está falando aqui. Mas agora, libertados do pecado, ou seja, essa identificação com Cristo nos libertou do pecado, essa identificação com Cristo na sua morte, e por nós termos morrido com Ele, nos fez servos de Deus. Lembra que eu falei, nós éramos servos do pecado, o pecado era o nosso Senhor, Ele nos escravizava, nós servíamos a Ele sem opção de questionamento. Mas agora nós somos feitos servos de Deus, como diz o versículo 22. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero ler um outro texto aqui em Colossenses 3 também que reafirma todas essas coisas, é importante para que isso fique bem firmado na nossa mente. Colossenses 3, a partir do versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 8 também. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha só, ele já colocando a gente um passo à frente. A gente vai estudar sobre essa ressurreição com Cristo, mas ele já está fazendo alusão a essa nova vida. Nós morremos, e já que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, todo aquele pensamento do homem natural, aquele pensamento imediatista, pensamento de fazer as suas vontades, porque tem que correr atrás daquilo que é do meu interesse, dos meus desejos, fazer com que minhas vontades sejam feitas. Pare de pensar nisso. Tenha um pensamento do céu, um pensamento de eternidade, de plantar coisas para a eternidade. Não mais aquele pensamento que nos limitava a uma vida de desejos supridos somente. Continuando aqui no versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só que legal essa linha de pensamento, essa consciência da morte. Porque vocês já estão mortos, ou seja, quando vierem essas vontades, quando vier esse desejo, quando vier esse tipo de pensamento, a gente tem que lembrar que a gente já está morto, como o próprio apóstolo Paulo falou pra gente. A vida que eu vivo hoje na carne, não vivo para mim mesmo, eu vivo por Cristo. Vamos continuar aqui. Ele dá algumas instruções também, ó. Primeiro versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, olha que interessante, nós estamos identificados com Cristo na nossa morte, mas essa tarefa de mortificar a nossa carne, de viver à altura dessa consciência é nossa. Ele coloca aqui, ó, de forma imperativa, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela. Ele faz sempre essa alusão do passado. Antes da nossa identificação com Cristo na sua morte, nós vivíamos nessa prática. Mas agora nós devemos mortificar a nossa carne, fazendo, ou seja, andando à altura dessa revelação. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Eu quero ler aqui um outro texto também que está em Gálatas 5,19, que fala sobre as obras da carne. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes,
ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele vai falar aqui sobre o fruto do Espírito, sobre essa nova vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas olha que interessante agora. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Vou ler de novo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olha só que interessante, meus irmãos. Essa consciência deve caminhar conosco 24 horas por dia. Essa consciência de que nós fomos crucificados com Cristo e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Tome sempre essa consciência para você. Quando você for fazer algumas escolhas, quando você estiver trabalhando, quando você estiver servindo na igreja, trabalhando no seu trabalho fora da igreja, quando você estiver com seu relacionamento com sua família, relacionamento com outras pessoas, a nossa carne ela foi crucificada em Cristo, mas cabe a nós tomarmos a decisão de andar à altura dessa revelação. Muitas pessoas usam aquele texto que Jesus cita que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, para justificar certos pecados e certas carnalidades. Meus irmãos, nós lemos aqui, eu li repetidas vezes, até fui bem repetitivo durante essa aula aqui, que nós já fomos crucificados com Cristo. Nós não temos mais o pecado como nosso Senhor. Nós não servimos mais ao pecado. Então que você tenha essa consciência mais forte agora de que você não precisa viver uma vida de pecado e você não pode. Porque como o texto fala aqui, nós somos servos de quem nós decidimos obedecer. Se é a carne para o pecado ou se é a Deus para a justiça. Então, que nas suas escolhas isso esteja claro para você. Abrir mão da carnalidade, renovar sua mente. Lembra que o texto fala aqui sobre pensar nas coisas que são do alto? Isso tem muito a ver com a nossa obrigação de renovar a nossa mente. Muitas pessoas acabam colocando a nossa mente como vilã, quando na verdade não passa de um pensamento preguiçoso de não renovar a nossa mente. Nossa mente nunca foi uma vilã e a nossa carne nunca... A nossa carne hoje não é uma vilã mais, porque nós não servimos mais aos desejos dela. Mas só que cabe a nós, como homens espirituais, que nós façamos a escolha certa de não pecar. Para isso exige o treinamento da nossa mente e a submissão da nossa carne. Que nós possamos viver à altura dessa consciência, à altura dessa revelação, e que você possa ter sabedoria para não mais cometer aqueles erros do passado, para viver uma nova vida em Cristo, como de fato está disponível para você. Tá bom? Fique na paz, continue acompanhando as próximas aulas e Deus abençoe você.